Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar num livro que é um verdadeiro fenômeno. Pensem comigo, qual livro, além da Bíblia, foi o mais lido, o mais traduzido e o mais influente na história do cristianismo ocidental por séculos? A resposta é A Imitação de Cristo. E a nossa grande questão aqui é entender por que uma obra de 600 anos, escrita num mosteiro, ainda ecoa com tanta força no nosso mundo de hoje. Pois é, esse livro foi escrito por volta de 1420. O autor, tradicionalmente, é identificado como um monge chamado Tomás de Kempis. Desde então, ele se tornou um companheiro espiritual para uma lista impressionante de pessoas. De santos como Inácio de Loyola e Teresa de Liseu, a filósofos, a pessoas comuns como eu e você. Então, qual é o segredo? O que faz com que esse texto não tenha se tornado apenas uma peça de museu, mas continue sendo uma fonte viva de inspiração? E essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Como é que um livro, pensado para monges isolados do mundo, pode ter algo a dizer para nós, que vivemos na era da sobrecarga de informação, do personal branding nas redes sociais, da busca incessante por validação externa? Será que a sabedoria dele, focada no silêncio, na humildade e na vida interior, é um eco de um passado distante? Ou, quem sabe, uma bússola extremamente necessária para o presente? Ok. Então, para responder essa pergunta de forma aprofundada, eu preparei um roteiro para a gente. Primeiro, vamos entender o mundo caótico de onde esse livro surgiu. Depois, vamos aprender a lê-lo hoje com as ferramentas certas. Em seguida, vamos decodificar suas mensagens centrais sobre autoconhecimento e disciplina. Veremos como isso tudo leva ao que o livro chama de uma amizade com Deus. E, por fim, vamos trazer essa sabedoria de 600 anos para o nosso contexto aqui no século XXI. Vamos começar? Antes de mais nada, para a gente entender a mensagem do livro, a gente precisa entender o mundo que o produziu. E olha, ele não nasceu num ambiente de paz e tranquilidade, não. Pelo contrário, a imitação de Cristo foi forjada no fogo de uma das maiores crises da história da humanidade. Vamos tentar visualizar isso. Pense na Europa do século XV. A sociedade ainda estava se recuperando do trauma avassalador da peste negra, que tinha eliminado cerca de 1/3 da população poucas décadas antes. A morte não era um conceito abstrato, era uma presença constante, diária e imprevisível. Isso gerou uma profunda mudança de mentalidade. As pessoas começaram a se preocupar muito menos com o sucesso terreno, com acumular riquezas, e muito mais com a condição da própria alma. A finitude da vida era uma certeza palpável. E é exatamente desse solo fértil de crise e mortalidade que brota o tom sério e introspectivo do livro. E foi nesse contexto que surgiu um movimento de renovação espiritual muito importante, chamado Devotio Moderna, que em latim significa devoção moderna. Esse movimento foi uma reação direta a um certo tipo de religiosidade que estava muito focada em debates teológicos super complexos, em questões intelectuais que, para muitos, pareciam distantes da vida real. A Devotio Moderna propunha o contrário, uma piedade simples, prática, focada no coração e na experiência pessoal. O foco era em viver uma vida virtuosa, e não apenas em pensar ou discutir sobre ela. A imitação de Cristo é, sem dúvida, a obra-prima e o maior expoente desse movimento. E essa citação do livro resume perfeitamente o espírito do movimento. A mensagem é direta, quase um tapa na cara do orgulho intelectual. De que adianta você saber argumentar brilhantemente sobre os mistérios da fé se você é arrogante, se lhe falta humildade? A provocação é clara, ser uma pessoa boa, virtuosa, é infinitamente mais importante do que parecer inteligente. O livro estabelece desde o início essa hierarquia. O caráter está acima das credenciais intelectuais. Então, para fechar esta primeira parte, o livro nasce da crise, com um foco imenso na mortalidade. Ele é a grande expressão da Devotio Moderna, que valoriza a ação e a piedade do coração acima da especulação. E sua mensagem já começa nos desafiando a escolher entre o orgulho de saber e a humildade de ser. Agora a questão é, como nós, 600 anos depois, podemos nos aproximar de um texto como esse? Ler um livro de 600 anos escrito para monges, obviamente apresenta alguns desafios. O mundo deles não era o nosso mundo, a cosmologia era outra, as estruturas sociais eram outras. Então, como a gente pode construir uma ponte sobre esse abismo de tempo sem simplesmente descartar o livro como algo ultrapassado ou anacrônico? Uma abordagem muito útil, proposta por um estudioso chamado Dennis Billy, é usar o que ele chama de lentes ou filtros interpretativos. A ideia aqui não é distorcer o texto ou fazê-lo dizer o que a gente quer. Pelo contrário, é ler com consciência histórica e crítica, para nos ajudar a extrair a sabedoria atemporal sem ficarmos presos numa mentalidade que não é mais a nossa. É como colocar um óculos para enxergar com mais clareza o que é essencial e o que é contextual. E essa tabela é fantástica, porque ela resume essas 3 lentes de forma muito clara. Vamos olhar uma por uma. A primeira lente é a do público.
O livro foi escrito para monges, e naquela época havia uma visão meio que de dois níveis da santidade, os monges no nível superior e os leigos no inferior. A nossa tradução moderna é entender que existe um chamado universal à santidade, à vida plena, e que os conselhos do livro podem ser adaptados para qualquer pessoa, em qualquer estado de vida. A segunda lente é a da mentalidade. O livro tem um foco extremamente individualista, na salvação da minha alma. Hoje, a gente precisa equilibrar esse foco interior com uma compreensão mais forte da dimensão comunitária e do engajamento social da fé. Uma coisa não anula a outra. E a terceira lente é a da teologia. O foco do livro está muito no Cristo sofredor e na necessidade da paciência. Isso é importantíssimo, mas com nossa lente moderna, podemos integrar essa sabedoria sobre o sofrimento com outros aspectos da fé que são igualmente centrais, como a alegria, a comunidade e a ressurreição. Resumindo essa sessão, então, para ler bem a imitação hoje, a gente precisa dessas lentes. A lente do público nos ajuda a universalizar a mensagem, a lente da mentalidade nos ajuda a conectar o individual com o comunitário, e a lente da teologia nos ajuda a ter uma visão mais completa da fé. Com essas ferramentas, a gente está pronto para mergulhar na mensagem central do livro, que, como vamos ver, é de uma relevância absurda para os nossos dias. Agora sim, vamos ao coração da obra. Um dos temas mais poderosos e atemporais do livro é o chamado ao autoconhecimento humilde como o único caminho para a verdadeira sabedoria. E, pessoal, essa é uma mensagem que ressoa de uma forma especial na nossa era da informação e da autoexposição. Essa citação é um torpedo contra a vaidade intelectual. O livro nos alerta que buscar o conhecimento apenas para parecer inteligente, para ter um status, é uma armadilha perigosa. Veja bem, ele não é contra o aprendizado de forma alguma. Ele é contra a motivação egoísta para o aprendizado. Ele nos força a perguntar: você está estudando para servir à verdade, para se tornar uma pessoa melhor ou para inflar o seu ego, para se sentir superior aos outros? E essa tabela ilustra de forma brilhante a escolha fundamental que o livro nos apresenta. De um lado, você tem a busca pelo conhecimento intelectual, que, segundo o autor, frequentemente leva ao orgulho, à competição e à discórdia. Do outro, você tem a busca por uma vida virtuosa, que leva à paz de espírito e à tranquilidade da consciência. O argumento central é radical. A verdadeira sabedoria não é saber um monte de fatos, ter um vasto repertório cultural, mas sim conhecer a si mesmo, com todas as suas luzes e sombras. E agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. Pensem na pressão por publicações no mundo acadêmico, na busca incessante por promoções no trabalho, na curadoria da imagem perfeita que a gente faz nas redes sociais. Tudo isso é uma busca por validação externa. O livro oferece um antídoto poderoso para essa ansiedade. Ele nos chama a mudar o nosso foco, da validação que vem de fora para a integridade que vem de dentro. No final das contas, o que importa mais? Ter um currículo impressionante ou uma consciência limpa? Ter muitos seguidores ou ter paz interior? Então, o ponto crucial aqui é este. O desafio do livro, para que a gente se conheça de verdade, confronta diretamente a nossa cultura. Ele nos desafia a perguntar se o nosso projeto de vida é construir uma marca pessoal ou construir um caráter sólido. É uma provocação fundamental. Mas se o objetivo é o autoconhecimento, o livro não nos deixa apenas com a teoria. Ele é fundamentalmente um manual prático. É como se fosse um plano de treino para a nossa vida interior, para a nossa alma. O livro estabelece uma série de disciplinas bem concretas. Por exemplo, domar as paixões. A ideia não é reprimir os sentimentos, mas guiá-los com a razão. É ter inteligência emocional. Ele nos incentiva a buscar o silêncio e a solidão no mundo barulhento, a evitar a fofoca e a conversa inútil. E talvez o mais importante, ele prega a paciência, não só com os defeitos dos outros, mas também com as nossas próprias imperfeições. E, claro, a vigilância sobre os nossos pensamentos, para resistir à tentação no seu início, e a prudência para não julgarmos os outros, pois nunca conhecemos a história toda. E essa citação resume todo o projeto. A vida espiritual é apresentada como uma batalha interior. O seu maior adversário não está lá fora, está dentro de você. E o objetivo não é a perfeição instantânea, mas o progresso diário. É a ideia de se mover do bom para o melhor, um passo de cada vez. É um processo contínuo de autodomínio e crescimento. Então, o resumo é que a imitação é um guia prático, com exercícios claros. O foco é sempre o autodomínio, a luta interior. E a meta de tudo isso é alcançar a paz e a liberdade. Mas qual é o propósito final de toda essa autodisciplina? Não é apenas sobre autodesenvolvimento. Todas essas práticas que vimos, o autoconhecimento, a disciplina, o silêncio, elas não são um fim em si mesmas. Elas têm um propósito único e mais elevado,
preparar o coração para aquilo que o livro descreve como o bem supremo, o objetivo final de toda a jornada, uma amizade profunda e íntima com Deus, personificado em Cristo. É aqui que o livro dá um salto qualitativo. O foco muda gradualmente. A gente sai da linguagem da purificação dos maus hábitos para a preparação para um relacionamento. A linguagem muda de servo para amigo, de discípulo para amado. Todo o trabalho interior que foi feito antes era para limpar o terreno para que essa amizade pudesse florescer. Essa passagem revela o coração emocional da espiritualidade do livro. A paz e a alegria não vêm das circunstâncias externas. Se o dia está bom ou ruim, elas vêm dessa conexão interior. Essa amizade se torna o princípio organizador de toda a sua vida, a fonte da sua força e do seu consolo. Mas o livro é muito realista e nos adverte. Essa não é uma amizade água com açúcar. Ela é testada na dificuldade, na adversidade, no que ele chama de cruz. E esse é um ponto crucial. O autor diz que muita gente quer as recompensas da fé, os consolos, a paz, mas poucos estão dispostos a permanecer firmes quando as coisas ficam difíceis. O amor verdadeiro, ele argumenta, é amar a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo conforto ou pelos sentimentos bons que Ele pode proporcionar. Então, recapitulando, é uma amizade profunda que transforma a vida, mas que é testada nos momentos difíceis. É um amor que busca a pessoa, não os presentes. E essa visão leva a uma das análises psicológicas mais brilhantes do livro. Agora nós chegamos numa das partes mais afiadas e psicologicamente perspicazes do livro, a batalha interior entre o que ele chama de natureza e graça. É um verdadeiro mapa da nossa psique. O livro nos diz para prestar muita atenção a duas forças opostas que agem dentro de nós o tempo todo. A natureza é o nosso impulso egocêntrico, autocentrado, que busca controle, prazer, segurança e reconhecimento. É o nosso eu padrão. A graça, por outro lado, é descrita como um dom divino, uma luz que nos puxa para cima, em direção à humildade, ao serviço, ao amor desinteressado. E essa tabela é um mapa fascinante das nossas motivações internas. Olhem só que incrível. A natureza, o nosso ego, é descrita como astuta, sedutora, sempre olhando para o próprio interesse e reclamando rápido da dificuldade. A graça é simples, age por amor, tem paciência na adversidade. Isso é uma ferramenta poderosíssima de autoconsciência. A gente pode se perguntar a qualquer momento, o que está realmente me motivando a fazer isso agora? É a minha natureza, o meu ego querendo algo para si, ou é a graça, um impulso melhor e mais generoso? É um verdadeiro exame de consciência. E essa oração é a conclusão final dessa luta interior. É a percepção de que, sozinhos, com a nossa própria força de vontade, baseada na natureza, somos impotentes. Qualquer bem que a gente faça não é o sinal da nossa própria força, mas o resultado de aceitar essa ajuda, essa graça. A verdadeira transformação vem da entrega, da rendição, não da força de vontade pura e simplesmente. E esse é o choque de realidade final. Você não consegue fazer isso sozinho. Esse reconhecimento de que precisamos de ajuda é a fundação da verdadeira humildade, que é o tema central do livro do começo ao fim. E assim, depois de toda essa jornada por um livro de 600 anos, nós voltamos à nossa pergunta original. O que tudo isso significa para nós, hoje, no nosso dia a dia? Então, vamos amarrar as pontas. O ponto crucial é este. Esse livro antigo oferece um antídoto poderoso para muitas das nossas ansiedades modernas. Numa cultura que nos empurra constantemente para fora, para construir uma imagem, para buscar validação, para acumular coisas, esse livro nos chama para dentro. Ele nos lembra que a verdadeira paz não é encontrada no controle do que está do lado de fora, mas no cultivo do que está do lado de dentro. E eu gostaria de terminar com essa provocação para vocês refletirem. O livro não nos pede para abandonar o mundo, mas para colocá-lo em perspectiva. Ele nos desafia a perguntar: qual é o verdadeiro projeto da minha vida? Estou ocupado construindo uma carreira impressionante ou uma alma pacífica? Estou correndo atrás da admiração do mundo ou de algo mais profundo e duradouro? Este clássico de 600 anos sugere que a resposta a essa pergunta pode ser a diferença entre uma vida de ansiedade inquieta e uma vida de paz profunda e verdadeira. Fica a reflexão. Muito obrigado.